você faz na rede social. Ok, minha gente, já de volta agora, em definitivo, com a Sônia, com a Gabi e com a Bibi, que a gente está falando aqui há dias. E indispensável apresentar, porque as três já participam aqui de programa com a gente, né? E hoje eu consegui reunir. Falando rapidamente de cada uma, né? Bibi, jovem, mãe agora, mãe pela segunda vez. Está agora em fase de amamentação da Laurinha. Então é uma fase muito legal, uma fase de crescimento. E formando uma família, né? Ou seja, aumentando a família, ela e o Marcelo. A Gabi também é mãe, mas só que a Gabi conduz uma igreja com cerca de 300 pessoas. Pastora Gabriela, 300 pessoas. E a Sônia tem o Grêmio Musical Paquequé, que é uma história de vida, uma história de família, em que eu tive lá essa semana, na terça-feira, né? O Grêmio cheio, aliás, o Grêmio estava bem cheio, Sônia, parabéns. O Grêmio cheio, pessoas influentes, pessoas importantes, o Mozart da Bebida Escomaria com a esposa, e uma turma grande lá, o Jaime, o Tenente Jaime, enfim, uma turma grande lá, o Marquinhos estava lá também, enfim. E as pessoas sendo homenageadas, e eu trouxe hoje aqui, eu não quis trazer ontem, né, a medalha que a gente ganhou lá, pelo nosso estar sempre junto, nos 109 anos do Grêmio Musical Paquequé, e o diploma também, o certificado, oferece ao Hélio Carracena. Muito obrigado, Sônia, foi uma festa linda, muito obrigado mesmo por tudo que você faz, pela música, você professora de música, maestrina, compositora, o que tu não faz? Bom dia. Bom dia. E mãe? É bom fazer arte, Hélio, se a gente não vem para a vida pintando sete, a vida não tem graça. E você não se vitimiza nunca, né? De Esse é um jeito dos temas que eu quero trazer hoje. Eu acho assim, nós temos até o direito de ficarmos tristes, a gente tem hora que está naquele cantinho que a gente se olha no espelho e a lágrima escorre debaixo do chuveiro, mas passou dali, a água do chuveiro leva a tristeza junta. O espelho tem uma maquiagem bonita para quê? Mas não é maquiagem para disfarçar, não. É só aquele momento, você não é esse lixo que está aí, isso aqui foi só aquele momento fraco. Agora, ó, salto alto, maquiagem no rosto, ombro para cima e vida que segue. Assim somos nós. Alguns anos atrás, a Sônia, não vou dizer há muito, né? Mas alguns anos atrás, a Sônia me ligou e falou assim, cara, eu preciso de você. Eu falei, estou indo para aí. E assim foi surgindo uma grande amizade de muito tempo, né? Eu também já liguei para ela e falei assim, eu preciso de você, ela vem para cá. E assim foi, né? Assim surgiu uma grande amizade. Pastora Gabriela, eu fui chegando, fui mudando, pulando de um lugar, pulando para o outro, de repente eu cheguei na Missão Metodista Meu Dom. Eu já conhecia a Gabriela no meu programa, mas numa fase minha de operação de coração e tudo, né? Eu nem me lembrava. E de repente fui, entrei e fiquei. Gabi, bom dia. Bom dia. Nos conhecendo aqui pessoalmente, né? Que alegria a gente poder estar aqui, né? Muito feliz de poder estar aqui participando junto com vocês hoje. Né? E feliz de mais uma vez estar aqui, né? A gente é quase sócia daqui também, né? Não é? Bibi, bom dia. Bibi, mãe, outra vez. Que delícia, né? Eu fiquei feliz hoje chegando, porque eu sempre chego um pouquinho mais atrasada, mas agora eu tenho chegado menos, você tá vendo, né, Hélio? Porque realmente, assim, se adaptando a ser mãe de dois, e aí eu vejo Sônia, que também chegou correndo. Falei, graças a Deus. Já começamos, assim, alto astral. Mas eu acho que o brilhantismo desse programa, Hélio, todos são, né? Mas eu acho que, assim, são personalidades diferentes, assim, e isso representa muito as mulheres de forma geral, né? Cada uma com o seu jeitinho, cada uma na sua missão, cada uma no seu caminho. Mas esses caminhos sempre convergem, né? Esses caminhos sempre se encontram para dizer o seguinte, olha, é possível a gente, de repente, estar em caminhos diferentes, pensando um pouquinho diferente, ou então não, né? Porque me perguntaram isso na rede social. Poxa, Bibi, aí você vai, tem a pastora, tem a Sônia, enfim, né? Você, agora, nesse novo movimento também de ser criadora de conteúdo digital, que é uma coisa que tá crescendo e surgindo, com assuntos variados do cotidiano. Assim, Bibi, mas como é que vai ser o papo? Eu falei, olha, vocês pensam diferentes? Eu falei, não sei, de repente a gente pensa super igual.
não é verdade? A respeito de um monte de coisa. E é muito engraçado como os estereótipos fazem isso, né? A gente vai... Será que... Sim, de repente, né? Há muito mais em comum do que você imagina aí de casa. Então, acho que esse é um programa... eu gosto muito de vir aqui, não é segredo para você, mas esse é um programa que me alegra muito. É um programa recheado de grandes mulheres. Então, obrigada. Hoje a gente vai falar principalmente com a mulher, porque eu quero abrir falando sobre a família. Quantos anos tem Diego? Diego está com 17 anos. Não, eu tô falando sério. Quantos anos tem teu filho? O meu filho, Solon, ele está com 26. Ah, tá, porque aí dá... É que eu falei do Diego, meu sobrinho, que foi com quem você esteve. Que estava lá com a gente aquele dia. E meu filho está com 26. Seu filho está com 26. Tá. O Diego, 17. 17. Tá. Sônia, como é que é criar um filho nesse momento? Aí eu vou para a Gabi. Quantos anos tem o Dan? 20. 20 anos. Bibi, quantos anos tem teu filho mais velho? 10. 10 anos. Isso. Tá. E a Laurinha agora de 5 meses. 5 meses. Como é que é criar, Sônia? Como é que é fazer a família nesse momento com tanta coisa ruim acontecendo? Muito difícil, porque nós temos os nossos padrões, nós viemos com as nossas bases e os nossos valores, e hoje nós temos aí um mundo desafiador. Então, nós temos filhos em fase de conflito, porque quando eles vêm com os nossos princípios, com as nossas bases, mas lá fora vem desafiando aquilo tudo, como se a nossa verdade não fosse uma verdade. E eles têm que cumprir o quê? O seu papel social junto aos conhecidos, amigos e colegas. Tá? Vejo dessa forma. Não, a gente chega com essas demandas em casa, né? Eu tenho um relacionamento muito aberto com meu filho, que convive e vê. Ele tem uma liberdade muito grande para... Mãe, olha só, ouvi isso, isso e isso. O que você pensa disso? O que você acha disso? Eu acho que isso é um ponto muito forte que a gente precisa ter enquanto família. Né? Que os nossos filhos eles não se sintam reprimidos nem oprimidos de nos perguntarem a respeito de qualquer coisa. Né? Mas que a gente ensine eles a pensar, não a serem robôs, e que eles possam ter as conclusões dos valores que nós estamos ensinando. Porque isso precisa ser mais forte para que eles possam tomar as decisões deles. Né? Eu tive ontem uma reunião de família, minhas sobrinhas, e elas falando sobre as faculdades, as universidades, as 3 estão no Rio de Janeiro trabalhando, estudando, e elas falando como é que é hoje viver dentro da faculdade, porque a droga está rolando direto, a política também rolando direto, e se você não tomar um rumo politicamente, Bibi, se não tomar um rumo, você fica até visado dentro da faculdade. Eu acho, pessoalmente, que o nosso grande desafio, um dos nossos grandes desafios, né, é tratar a sociedade de hoje como se... Porque tudo parece ser normal hoje, né? Então, assim, essa geração, eu me preocupo muito com rede social, porque, assim, né, eu vejo cada vez mais, obviamente, a gente fica assoberbada de trabalho, corre para um lado, corre para o outro, mas eu tenho limitado o tempo de tela para o meu filho em casa. E eu vejo como isso tem feito a diferença. Então, o Antônio hoje, né, a Laurinha, ela fica um pouquinho na galinha pintadinha, o restante do dia, mesmo com 5 mesezinhos, porque eles já prestam atenção. Eu acho que daqui a um pouco mais eles vão nascer já com o dedinho no celular. Né, eu me lembro quando, assim que o Antônio nasceu, eu ficava preocupada que ele não ia abrir o olhinho. Demorou 10 dias para abrir os olhos, né? E hoje você vê que as coisas vão, a geração XZ, enfim, já vai com o olhinho aberto, já prestando atenção na tela. E aí a gente tem limitado o tempo de tela em casa. Eu percebo 2 pontos, eu não sei o que vocês pensam a respeito. 2 pontos. Primeiro, é lidar com essa coisa, com um trato muito aberto, porém eles entendendo que a gente é autoridade em casa, né? Então, assim, a geração do tudo é normal, não é tudo que é normal e não é tudo que pode, e aí trazer eles para o pensamento. E a segunda questão, né, que eu acho tão grave quanto... esse mundo de hoje estão fazendo com que os nossos filhos entendam que não pode ter decepção alguma. Quando, na verdade, era comum, na minha época, ter decepção e está tudo bem. Eu falo, meu filho, nem tudo vai dar certo e está tudo bem com isso. Se entristecer também faz parte do processo. Fique triste às vezes e está tudo bem com isso. Entristecer fortalece. Fortalece, que é um tempo, eu vejo, não sei como vocês pensam a respeito, que assim, tudo é uma depressão severa, tudo a criança está com isso, está com aquilo, e de repente é só uma falta de entendimento de que tudo bem não dá certo, às vezes não dá.
O que vocês acham? Por causa do nível de cobrança, Sim, né? o nível de cobrança é grande e, de repente, como é que funciona? Onde eu falei, a frustração, ela é necessária no indivíduo, porque a gente só cresce com a frustração. Você vai crescer num castelo, num mundo de flores. Esse mundo não existe. Então, as frustrações... O não é necessário, não é verdade? O não é extremamente necessário. O senta no seu cantinho e reflete sobre o que está acontecendo, mas não, estou muito fragilizado, eu estou muito triste. Tudo fragiliza estou demais, muito né? Tudo é Falei, demais. gente, tudo é demais. No nosso mundo não era assim. Foi o que você perguntou, a gente fica triste? Fica. A gente chora? Tudo bem, chora. né? Mas está tudo bem. Passa a mão na poeira e segue. Mas não, fica ali se consumindo naquela coisa que é uma fantasia. Até Me porque, desculpe. né, os limites, eles vão construir o nosso senso de valor. Principalmente. E quando a gente não tem esses limites, sem dúvida, a gente vai crescer sem poder dizer, não, isso não é bom. Isso... Então, o limite quem dá. Exatamente. Eu Né? acho e a hora, né, é justamente nesse momento, eu acho que você está na formação para ele entender. Antes ele chegou em casa um dia e falou assim, mãe, mas o coleguinha falou isso de mim. Eu falei, meu filho, vem cá, você é isso? Ah, não. Então, tá tudo bem. E caso você fosse, estaria tudo bem também. Então, o outro não te agrediu. Tá tudo bem. É uma opinião e aquilo não pode te afetar de maneira tal que você efetivamente sinta aquilo de uma maneira muito forte, para ser tão prejudicial. Exatamente. Eu brinco com ele o seguinte, outro dia ele chegou também e falou assim, Hélio, mas mãe, o fulano não gosta de mim. Eu falei, meu filho, você não é um chocolate, nem todo mundo vai gostar. E também tá tudo bem com isso, né? Porque há essa cobrança eu falei, gente, nem Jesus Cristo, se nem ele, imagina nós. E outra coisa, opinião é opinião. Você tem que ter a sua base pronta. Daí a opinião é do outro. O outro não sou eu. O outro é o outro. Agora, quando eu trago o outro para dentro da minha vida, em todos os sentidos, aí a coisa fica muito complicada. E eu vejo essa falta de... E eu realmente bato em rede social e me preocupo muito, porque outro dia eu estava vendo até um pastor maravilhoso, esqueci o nome dele agora, ele falando da tal das lives NPC. Olha que loucura. São de pessoas que convivem como se fossem personagens de animes o tempo inteiro. Quer dizer, é uma falta de resgate, assim, é realmente a tentativa de dissociar aquela criança. Não entendi. Explica melhor, que são pessoas que... Eles vivem como se fossem personagens de desenho, 24 horas por dia. Chama Live NPC. E aí, presta atenção, né? Eles montam personagens. Cara, eu estou muito por fora, eu nem sabia disso. É uma coisa muito preocupante, porque isso é um recado claro de dissociar a mente do teu filho e dizer o seguinte, olha, essa realidade como teu pai te apresenta não existe. E até de descaracterizar a identidade. Exato. Por exemplo, esse filme aí, que eu não vou dizer o nome para fazer propaganda, mas o do Todo Rosa, já é um teste para saber até que ponto a sociedade aceita aquele padrão, exatamente dentro do que a Bibi está falando. Porque você vai viver dentro de um personagem. Você faz aquele jeito porque todo mundo faz, você faz de outro jeito. Então, quando as pessoas vão para o cinema já vestidos daquele jeito, com aquele comportamento, já está medindo tudo. Pode falar, porque eu falei desse filme aqui. E você acaba até criando. Né? Como é que é o nome da boneca? A pessoa que você gostaria de ser, né? Barbie. Não é quem você é. Exato. Aquilo que você gostaria de ser. Perfeito. Eu comentei o filme Barbie aqui a semana passada. Eu tenho ele lá em casa na TV. Eu acho extremamente idiota e chato. Mas é um reflexo claro da grande maioria do que se vê hoje. É um reflexo claro. Se você entrar nas redes sociais, é o que eu falo sempre, né? Eu falo, gente, olha só. Por exemplo, né, eu que uso muito o Instagram, falo, olha, aqui é pra gente pensar em conjunto, não é pra você seguir o que eu tô falando. Isso aqui é pra gente pensar. Então, de repente, você vai falar, Bibi, eu acho que isso não tá correto, eu acho... Enfim, é pra gente pensar. Porque eu acho que a grande questão hoje é que as coisas não estão sendo preparadas para as pessoas pensarem, terem autonomia, serem independentes. É o contrário, eles não querem que as pessoas pensem, não querem que as pessoas tenham autonomia, eles querem um mundo robotizado. Sim. Tá? Então, se hoje nós não tomamos cuidado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, eu não dou 20 anos para estarmos num mundo 100% robotizado. Também. Eu acredito Mas também. eles quem? O sistema? Eu acho que há uma onda, né, preparada. Se a gente for pensar,
E aí, assim, obviamente, uns vão dizer que é espiritual, outros vão dizer que é um planejamento político. Enfim, eu acredito que é um pouco de tudo, né? Se a gente realmente não cuidar, a gente já está tendo uma sociedade completamente descaracterizada. Eu me lembro bem que a gente, hoje, eu sou filha de escola pública, quem me conhece sabe, eu sou filha do estadual, sou filha do Antônio Santiago, sou filha do Ginda Bloch. E, assim, eu me lembro da época do Ginda Bloch, que inclusive, seu Adolfo Bloch ainda era vivo, né? Que era dono da Rede Manchete, que cuidava ali, né? Ginda é o nome da mãe da mãe dele. do Adolfo Bloch, que é uma história que parece que se perdeu no tempo. Aliás, é isso, né? As histórias estão se perdendo no tempo. Então, eu me lembro que a gente ia para feiras, a gente tinha palestras, a gente era levado o tempo inteiro a pensar. E era uma coisa assim que eu me lembro muito bem, o professor ainda era uma autoridade. Ele era a autoridade. Hoje em dia, o professor, às vezes, né? Não, eu fico percebendo... Não posso falar porque você... Eu fico percebendo que, inclusive, o professor é um refém do aluno dentro de sala. Quando eu tomei a decisão de não ser... Eu já fui diretora de escola, já fui professora, e quando eu tomei a decisão de não querer ser mais, exatamente por esse reflexo do que está aí. Tá? O professor, ele é um formador de opinião. Ele é o limite. Eu costumo dizer assim... É um influenciador. A figura da mãe, aquela figura do amor, a figura da base, do afeto. Qual é a figura do pai? A autoridade. Então, na escola... O professor representa a figura do pai. Ele é a autoridade, sim. Só que isso já foi desmantelado há muito tempo. E aí a gente começou a ter um outro efeito, que é contrário e muito pior, que o professor que está sendo formado por essas universidades que a sua sobrinha falou, também estão conduzindo o seu filho para uma modernidade que ele acha que é a correta. Então, assim, né? Isso vai... Porque primeiro a gente perdeu a autoridade do professor. Depois do professor, ele achou que o seu filho precisa pensar com a cabeça dele, que ele vai trazer de uma formação política neoliberal, política liberal, que perdeu completamente os valores, né? E em casa eu bato muito nisso com o Antônio, principalmente, e a Laurinha é piquititita, mas a gente já vai norteando algumas coisas, né? No não, na chupetinha na hora certa, enfim, né? Que efetivamente a gente precisa do seguinte, olha, aqui a gente tem valores. Né? E a minha mãe falava uma coisa muito interessante, e que isso, eu brinco que você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Eu nunca fui a uma excursão de escola quando eu era para outro lugar, eu nunca fui. E ela falava assim, você não é todo mundo, então você não precisa ir. E está tudo bem, eu cresci ótima com isso, não tenho trauma nenhum. Quando precisava, minha mãe falava, não vai, pronto, acabou, porque eu não quero. E não tinha que ter motivo, não tinha motivação nenhuma, ela não queria. E ótimo, a gente estudou, fez faculdade, é uma pessoa bacana. Então, de repente, ela estava mais certa do que agora. Exatamente. Essa ponderação do que tudo pode, que eu sou amigo do meu filho, eu tenho que explicar para ele. Você não tem que explicar nada, você não pode, porque não pode. Eu costumo dizer, pai não nasceu para ser amigo do filho. Não. Pai nasceu para ser pai e mãe do filho. Amigo tem lá fora. Agora, na hora que ele precisa dessa base, a autoridade é importante. Então, o que está acontecendo hoje, nós estamos vivendo extremos. Nós ainda não achamos a linha do meio. Essa linha do meio, esse equilíbrio é muito necessário. Tudo bem, vamos voltar ao que éramos antes? Nunca mais. Mas para onde nós estamos indo, a gente que tem vivência, nosso caminho, a gente já passou por isso e a gente sabe, não vai valer a pena. Só que, como você diz, né, a Bibi define muito bem um pouco disso tudo, é o que eu chamo de sistema. Né? O sistema, de uma maneira geral, é manipulador. E ele é manipulador de uma maneira tão discreta, tão sutil, tão envolvente. E ele te descaracteriza, ele te desautoriza, ele te anula. O tempo inteiro. Eu tenho comercial agora, eu vou deixar aqui uma pergunta. O pessoal participando aqui com a gente. Leda, Juliana, Marcos Habib, Zé Vicente, a turma participando aqui com a gente. Vou deixar uma pergunta principalmente para vocês duas, Gabi e Sônia, que vocês convivem muito com jovens, muito. A Gabi vive cercada de crianças e de jovens. E você lá no Grêmio também, eu vi, sempre quando eu vou lá a gente vê. Esses jovens já apresentam problemas? Que problemas são esses? Indo para o comercial, lembrando o seguinte, Recanto, do Centro Gastronômico Recanto. Quer encontrar a Bibi? Centro Gastronômico Recanto, final de tarde, né? A gente tomando café lá. Centro Gastronômico Recanto tem café da manhã, café da tarde, cafeteria, você tem a padaria, você tem o fondue, você tem os caldos, carnes e peixes nobres variados,
Centro Gastronômico Recanto. Eu volto já.